Mesmo que tenha um diretor esquerdista no YouTube, né, querendo censurar por conta ideológica, estas empresas são muito mais capitalistas, querem dinheiro. Vamos falar sobre liberdade de expressão nas redes sociais, beleza? Fala, Misael, tudo em paz contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com o pessoal, agradeço a presença de todo mundo. É um prazer enorme estar aqui no evento. Agradeço o convite e espero que seja um ótimo final de semana para todos. Bruno Johnson, tudo em paz? Veio bem de viagem? Sim, graças a Deus. É uma honra muito grande estar aqui em São Paulo mais uma vez. Sempre quando tenho oportunidade apareço por aqui. E meu nome é Bruno Johnson, né? Todo mundo conhece aí pelo bordão comunismo aqui não, claro, conhece, quem acompanha. Estamos aí com a marca já de 300 mil inscritos no YouTube. E vamos lá, falar sobre liberdade das redes sociais, de expressão. Nós vimos aí que a imprensa mundial colocou o Brasil em evidência, né? Com uma reportagem dizendo que as redes sociais criaram a extrema-direita no Brasil. Pegando aquela folha em branco que é a mente do eleitor, das pessoas, colocou lá uma ideia, ou essas ideias já existiam na sociedade civil e as redes sociais apenas deram vazão para isso, deram voz para essas pessoas. O que você acha, Bruno Johnson? Na minha visão, o povo apareceu e o povo começou a divulgar o que gosta, a seguir o que gosta, a apontar as ideias, as suas preferências. E nós estamos num país cristão. Estamos num país onde tem um povo conservador muito grande. E isso era escondido na grande mídia, porque a ideologia esquerdista, aí volta essa história, né? Teve lá os soviéticos aqui, tempo de regime militar, tentando infiltração em faculdade, igreja, na própria mídia, foi tudo sindicalizado pelo PCdoB, e isso começou a buscar pessoas para poder adotar essas ideias esquerdistas. Então, eu vejo que pessoas que se libertam dessa doutrina esquerdista, muitas nem foram esquerdistas, apenas estavam agarradas ali numa doutrina imposta pelo seu professor comunista, ou até mesmo, infelizmente, né, um religioso, aí usando da palavra de Deus, tem a teologia da libertação muito conhecida hoje, né? Graças às redes sociais as pessoas estão sabendo o que é teologia da libertação. Então, esta ascensão da direita na internet é simplesmente pela possibilidade da liberdade do indivíduo chegar e botar a sua posição, eu sou isso, eu gosto daquilo, eu quero isso, faço aquilo, e descobriu-se aí que a maioria do povo é conservador através desta liberdade. Quando a pessoa assistiu aquele youtuber, se identificou e ficou até mais tranquila para expressar as opiniões que eram... Porque a esquerda está aí. Né, tem um canal do Lindbergh, tem um canal da Gleisi Hoffmann. Se você for lá e está cheio de dislike, cadê o povo é livre para ir lá clicar e gostar. Então, o meu medo até é muita interferência nessa liberdade e acabar, temos aí limites para falar, até mesmo para o uso das redes sociais. Porque as redes sociais elas são administradas, vamos dizer assim, por grandes corporações. E essas grandes corporações têm dado sinais de que vão limitar alguns discursos. Misael, como que isso tem acontecido? Então, concordo com o que o Bruno falou. O que eu acredito, isso aí é meu ponto pessoal, que há algum interesse, porque com esse poder da rede social, das pessoas compartilharem suas visões, compartilharem suas ideias, seus pensamentos, políticos ou não, a mídia tradicional perdeu e muito a força. Não é à toa que as revistas, a Veja, a Folha de São Paulo estão fazendo promoção de R$1 e mandando e-mail em massa para todo mundo. E o seguinte, querendo ou não, o presidente Trump, o presidente Bolsonaro, indiretamente foram eleitos, pelo menos em parte, por força das redes sociais, mas não pelas redes, por dar oportunidade do povo ter a vazão de expor o seu pensamento. E, por isso, talvez as empresas por trás queiram limitar esse discurso até para evitar alguma coisa nesse sentido. Você concorda, Bruno?
essas eleições do Trump, do Bolsonaro, tiveram como um fator fundamental as redes sociais? Olha quanto o Bolsonaro gastou na campanha. 1 milhão de reais, mais ou menos, enquanto a outra precisava lá gastar 1 bi em 2014 para vencer o Aécio. Mas você acha que se o Geraldo Alckmin tivesse bons canais no YouTube, ele seria um páreo duro pro Bolsonaro? Pode ser que sim, né? Gerasse uma expectativa do seu eleitorado aí, mas é como eu falei no início aqui, as pessoas têm as suas posições, lógico que algumas pessoas têm dúvidas políticas, tudo mais, conseguem ser até enganadas, arrastadas numa posição. Muitos aqui foram enganados pelo PSDB, acredito, né? Muita gente que eu não quero liberação de drogas, não sei o quê, mas eu vou votar no PSDB e nem sabia que o PSDB era a favor de liberação de drogas, essas coisas, né? Um sistema esquerdista meio que disfarçado de direita, aí entra a questão de teatro das tesouras e tudo mais. As redes sociais fizeram, sim, claro, a diferença nas eleições do Donald Trump e também do Bolsonaro, né? Financeiramente a gente vê isso, e se você voltar 10 anos atrás ou mais, televisão, onde se passava propaganda eleitoral. Todo mundo tinha televisão, assistia, mas era o único horário que a família brasileira desligava a TV. Eu digo assim, Márcio, não quero assistir essa porcaria, não quero assistir esse troço. E hoje é um dos conteúdos mais comentados na internet pelo próprio povo que desligava a televisão. É verdade. Não é mesmo? Na minha casa, meu pai desligava, começava a política, ele corria para desligar. Também vou entregar a idade, não tinha nem controle remoto às vezes, meu pai tinha que ir lá desligar a televisão, e é verdade, a gente não tinha esse debate. E hoje é comum, né? O pessoal está discutindo nas ruas, muito por causa dos canais do YouTube. Mas você acha, Bruno, que o outro lado, ou os opositores do governo atual, perceberam isso, acordaram e estão alertas agora, pensando, olha, não podemos cochilar de novo, deixamos o cara ser eleito com base no que se veiculou em redes sociais. Temos que cercear o direito deles de falar e também aproveitar desse instrumento. Você acha que isso está rolando? Eles estão tentando entrar, copiar. Como você está percebendo na tua experiência? Então, vamos lá. Eles estão tentando criar seus canais, copiar o formato de comunicação com o seu eleitorado, com a população brasileira. Tem o Bruno Johnson da direita, da esquerda, que fala, liberalismo aqui não tem. Então, tem algum equivalente não aí? tem, mas pode até ter, mas a audiência vai ser um reflexo do povo ali, do que ele tem. Eu vi um Haddad no segundo turno verde, amarelo e sem Lula, né? Ou seja, já copiando o que o Bolsonaro fez no primeiro turno, o que funciona, falando até mais de família, ou seja, e não conseguindo, né, entrar pau a pau, ocupando espaço, eles adoram o negócio de ocupar espaço, né, e a gente está ocupando espaço até por naturalidade, assim, nem muita pressão. E eles tentam pela pressão, derrubando. Pode ser que exista algum tipo de censura, alguma tentativa de censurar por parte das plataformas. A gente fala, tem esquerdista na direção do YouTube Brasil, do Facebook. Já vimos aí Jean Willis em comunicação com um diretor, deixando o canal dele lá, que colocou o discurso de ódio, sei lá, e passou. Né? Isso também varia muito, o discurso de ódio cabe até interpretação. Mas, na minha opinião, tá? Mesmo que tenha um diretor esquerdista no YouTube, né, querendo censurar por conta ideológica, essas empresas são muito mais capitalistas, querem dinheiro. Eu fui derrubado várias vezes, fiquei desmonetizado, né? Quase desisti. Abri um canal recentemente, só que voltaram com a monetização. Eu não mudei meu discurso, não mudei minha posição política, e parece que muitas outras pessoas também passaram nesta mesma fase de desmonetização. E a que você atribui essa fase da desmonetização? O tal do pânico amarelo, que ficam as flags amarelas nos canais. A que você atribui isso? Eu conversei com os funcionários do YouTube, enviava e-mail, criticava, deixava eles também lá sem resposta. Um chegou para mim e disse assim, olha, eu só lamento, eu entendo a sua frustração, né? Mas pede aí para solicitar análise, que não adianta nada. E eles alegam lá conteúdo inadequado. Então, eles vão lá e derrubam, mas quando ele vê que a renda começa a diminuir, porque derruba um, derruba outro e lá, aí parece que eles se arrependem, essa é a minha opinião, e voltam com a monetização, porque nada mudou no meu canal, e eles querem receita, querem lucro, então é por aí. Agora, o porquê, o fator principal ali, por que está querendo censurar, por que censurou, nem isso eles sabem, os funcionários não respondem. Eles ficam tentando empurrar você, tem um conteúdo inadequado, aí se vira para descobrir.
Eu não vou descobrir, nem o funcionário do YouTube vai descobrir, e a gente muda, e eu não sei assim o que seria exatamente o ponto da censura. O Misael citou a audiência no Senado dos Estados Unidos, do Mark Zuckerberg, e ali, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, ele mencionou que eles têm uma visão progressista, que o Facebook, como empresa, ele tem um viés progressista. Ele falou isso, não falou algo parecido? E quando questionado ali por um senador. E essas empresas vêm lá do Vale do Silício, que nós sabemos, as universidades em São Francisco, tem esse viés progressista. Lá eles têm, influenciados pelas universidades inglesas, o tal do no platform, que é não dar plataforma para um discurso que não defende os nossos valores. É chamado no platform. Vocês acham que essa ideia do não dar plataforma para um discurso que não está incluído nos valores deles está influenciando o algoritmo? Eles estão programando nesse sentido de no platform, de não dar plataforma para aqueles discursos que não contemplam os valores dos progressistas? Sinceramente, mas daí eu estou falando a minha opinião, eu acredito que sim. Eu conversei com o Nando Moura essa semana, é muito estranho. Pô, ele está mal, chegou ao ponto dele praticamente não sabe se vai realmente voltar com o canal, enquanto canais como o Felipe Neto, eu não vou acusar ele diretamente, mas teria pelo menos em tese cometido crimes, incentivando crianças a entrar no Tinder, a fazer cadastros em fóruns chans, né, de internet, com conteúdo pornográfico, conteúdo gore. E o público dele, por pesquisa feita por ele mesmo, fica ali cerca de 80%, se eu não me engano, abaixo dos 16 anos. E ele não tem enfrentado essa mesma... Dizem que tem, mas... O drama do pânico amarelo. Alguns dizem que tem, mas o YouTube, talvez por ele ser um canal muito maior, trata ele, assim, pune, mas menos. Vocês concordam com a CPI do YouTube, que foi... Essa questão foi levantada entre os youtubers recentemente, sobretudo os youtubers de direita. Vocês concordam que seria o caso de o Estado brasileiro instaurar uma CPI para verificar o que está acontecendo, para dar uma satisfação para os consumidores da plataforma, né, principalmente também para a população brasileira? O que vocês pensam sobre isso, Bruno? Você tem uma posição a respeito? Não, eu não concordo. Com respeito, eu sei que tem pessoas aqui que concordam com a CPI do YouTube, mas eu vejo isso historicamente como uma coisa não muito legal, porque estamos vendo um problema no YouTube, né, no seu funcionamento, na sua prestação de serviço, aí, de conteúdo e tudo mais. Estamos vendo uma plataforma deficiente e as pessoas estão buscando uma solução. Então, quem é que pode resolver esse problema? Vamos buscar o Estado, no CPI. Então, a primeira ideia parece até boa, pode até assustar o YouTube. Caramba, vamos entrar numa CPI aí, congressista vai tentar resolver o nosso problema. Então, com a solução do Estado numa CPI, pode ser que amanhã o YouTube ele precise de um selo de garantia do Estado para poder funcionar e ter certas regras, regulamentos e dificuldades para aparecerem novas empresas para disputarem com o YouTube ali, por exemplo, e por conta de tributação, taxas, aí o YouTube vai começar a gostar. Eu digo isso por conta, por exemplo, dos Estados Unidos, os problemas frigoríficos, né? Nos Estados Unidos passou por isso. As pessoas começaram a denunciar, meu irmão, tem máquina aí de empresa privada engolindo funcionário trabalhador. Muita falácia, inclusive, em relação a isso. Olha, carne não sei o quê, não está sendo legal, então resolveram levar isso para o Estado resolver. O Estado resolveu, a empresa, a princípio, ficou comigo, com medo, né? Do Estado ali, impondo regras, começou a dar selo de garantia, regulação, tal, e dificultar novos frigoríficos. A empresa que entrou ali, né, na situação de denunciada, começou a gostar e aplaudir, ou seja, fez uma associação com o Estado. E isso é muito bom. Ou seja, amanhã o YouTube pode fazer, o YouTube Brasil, uma associação com o Estado e ficar ali com dificuldade de novas empresas. Aí muitos me questionaram também, quando eu falei sobre isso no meu canal, mas o YouTube não é um monopólio, minha gente? Não só tem YouTube aí? Olha, o Google, ele comprou o YouTube, o Google ele tem 90% das pesquisas no mundo
pode ser que seja assim, uma espécie de monopólio, porém não coercivo, que você proíbe outros produtores concorrentes, mas sim um monopólio eficiente, em que você presta um serviço, vende um produto e está todo mundo querendo consumir. Não interessa se o outro lá vai abrir um produto igual, mas não, eu quero aquele, eu quero o YouTube. Eu quero abrir um canal no outro lá na outra plataforma para disputar com o YouTube. Aí você chama seus inscritos, os inscritos não vão, e querem YouTube. YouTube. Isso se chama monopólio eficiente. A galera quer consumir. Isto aconteceu com o petróleo nos Estados Unidos também, minha gente. Já teve o petróleo privado, em que o cara até comprava as outras empresas, como o Google fez, mas lembrando que o Google investiu bilhões para ter essa grande repercussão, praticamente o domínio, aí, né, são 90%. Então, o petróleo é a mesma coisa. Tanto que tem empresas que criaram, por exemplo, empresas menores, distribuidoras, propositalmente, a princípio até para concorrer, mas para vender para o tal monopólio eficiente, que é negócio, negociata também. Tem gente hoje no mundo virtual que cria até empresa pensando em vender para o Google amanhã. Não é mesmo? Porque quando vai falar de uma venda para o Google, é milhões, quem sabe aí bilhões. Ou seja, temos aí um monopólio, digamos, se é que posso chamar de monopólio, mas eficiente, porque a maioria dos consumidores querem aquele serviço, querem pesquisar no Google, não querem abrir Yahoo, cadê, não sei o que, esses troços que já acabaram, ou um novo que está começando. Lembrando que a internet é uma coisa muito nova no mundo, estamos começando esse novo sistema aí de vida, até posso dizer, de serviços, que vale a estratégia. Quem investe dinheiro, né, acaba saindo na frente, essa é a verdade, mas junta com estratégia. Amanhã, o mundo pode ser outro virtual, né? O Google provavelmente pode começar a perder esse anseio popular aí de fazer pesquisa quando aparecer alguma novidade, mas estamos ainda com certa liberdade. E se todo o problema que a gente vê no Google, no YouTube, for jogar para o Estado com CPI de não sei o quê, lembrando que lá tem parlamentar que nada entende de YouTube, de plataforma, amanhã pode ter aí um controle do Estado até, e a censura que hoje você reclama ser maior. Que é o Estado, amanhã pode entrar um outro esquerdão aí com todo o poderio, como teve deputado lá do Nordeste querendo regular o trabalho ou profissionalizar da carteira assinada para o YouTube. Né? Como se fosse uma equivalente à OAB do YouTube. Aí tem hora de trabalho. Informação, registrar para poder atuar. Não, mas o cara não sabe nada de YouTube e vai fazer lei de YouTube. Olha, 6 horas para trabalhar, vai ter uma câmera aqui vigiando lá no meu quarto, se eu passar de 6 horas eu vou ganhar um extra, é isso? Você está tão certo no que você está falando, Bruno, que eu fiz mestrado em Sociedade da Informação. E os professores davam todo tipo de opinião sobre tecnologia, e você dava um pendrive na mão deles, eles não conseguiam espetar no notebook, eles não sabiam. O cara não tinham redes sociais, poucos sabiam manusear um smartphone. Você dava um pendrive, o cara ficava lá disfarçando, esperando um aluno pegar para ir. E o cara ficava lá produzindo conhecimento acadêmico sobre internet das coisas, sobre todas essas tecnologias que a gente tem no nosso mundo contemporâneo. Então, na política, é equivalente, a situação é equivalente. O deputado não sabe nem como funciona a rede social, mas quer ir lá regular. Então, você acha que o Estado sempre vai gerar esse ruído? Né, Bruno? Sim, intervenção estatal, ainda mais com esse Congresso. Eu sou a favor de tanta coisa, de mudar tanta coisa, inclusive até a Constituição, não está aqui na pauta, mas eu entendo que não pode acontecer isso hoje. Não tem nem parlamento para fazer esse tipo de coisa. Então, a gente pode piorar a situação quando quer buscar uma solução aí desesperada. É igual o Brasil está doente, aí, muito fácil, fecha esse STF. Na doença, todo mundo quer uma solução rápida, e às vezes exagera na dose. Né, o STF, o fim do STF, por exemplo, o STF está com um problema. Aí você quer resolver, fecha o STF. É a mesma coisa do coração, meu coração está com um problema. Fecha o coração, arranca o coração fora. São soluções simplórias. O Dias Toffoli que é o problema lá. Sim. Então tem que ter um remédio para tirar esse cara de lá. Vamos tentar impeachment, não dá, vamos, sei lá, vamos... Pressão popular, para mostrar para os senadores que precisam. Como é Estado, já pode até pensar na CPI, né? Eu sei que é difícil, mas já é um problema do Estado lá, né? O STF. Agora, outra alternativa para solucionar isso é a ação judicial. Processar mesmo os operadores das redes sociais, os administradores. Né, Misael? Tem essa visão também, né? Isso. O que você acha? Você acha que usar o Estado, por intermédio do Poder Judiciário, movendo ações contra o YouTube, Google, contra alguma empresa privada que administre aquilo,
É uma solução viável? Eu acredito que seria até a melhor solução. Assim como o Bruno, o problema da CPI é aquela coisa. É uma medida muito drástica e eu não confio nesse Congresso. Realmente não confio. Vamos criar uma lei? Não. Lei já tem. A Constituição Federal prevê a liberdade de expressão. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao Google, é aplicável ao Facebook. Existe um descumprimento de um contrato. A pessoa, para nós que somos do direito, a gente sabe, aquilo foi uma celebração de um contrato. Quando você aceita os termos de uso, você celebrou um contrato com uma empresa. E se eles começarem a colocar obstáculos à sua produção de conteúdo na plataforma, eles estão descumprindo um contrato. Precisaria conhecer bem os contratos que são celebrados quando você dá um clique ali, coloca ali aceito, né, põe um tiquezinho ali e fala que tudo bem para você criar o seu canal. Seria um caminho esse, Misael? Sim, mas temos que lembrar que o contrato ele não é superior às leis. Às vezes um produtor de conteúdo, alguma coisa, não pode usar teria mais obstáculo para tentar a via judicial. Mas, dependendo da situação, as leis estão aí. Tem o Código de Processo Civil, tem a Constituição Federal, dependendo do caso, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Então você entende que não seria o youtuber que moveria essa ação? Seria alguém do público, um inscrito do canal? Tanto o inscrito quanto o youtuber, a depender da situação. Eu tenho processo de alguns youtubers, por conta de... tem as regras contratuais também entre pessoas, ainda que entre empresas até se discute a questão, por exemplo, os princípios contratuais. Não pode ser uma empresa, não pode ter muita vantagem sobre a outra, não pode limitar muito a outra. Da mesma forma que o YouTube não pode limitar muito o produtor de conteúdo, e é um contrato unilateral. Você não consegue alterar, né? Você não chega no YouTube e fala, eu quero produzir aqui meu conteúdo, mas essa cláusula aqui não está muito boa para mim, eu quero modificar. Você não consegue fazer isso. Alguém do público quer fazer alguma pergunta para o Misael Isidoro ou para o Bruno Johnson? Vou colocar polêmica. Microfone, vamos para a polêmica. Eu estou sentindo falta de polêmica. Já está alguns minutos sem polêmica, eu não estou gostando. É um questionamento. No grupo YouTubers Brasil teve essa ideia do chefe Alexandre de propor a CPI do YouTube. A gente acreditou nessa ferramenta. Porém, criou-se uma polêmica porque o pessoal fixou, CPI do YouTube não funciona. Mas o objetivo principal foi tentar fazer algo para que não acontecesse esse cerceamento. Porque se você cria uma thumb, coloca uma tag, flag amarela, tal. A gente teve essa ideia. Daí a gente não vai apelar para o governo, beleza. Daí vai apelar para a justiça. Pode ter o erro de cair num juiz comunista. Tá? Daí qual seria a solução? Ir para o mercado, ou se a gente não acreditar no governo, tá? A gente vai acreditar no YouTube, a gente sai da amarra do governo e da justiça e vai para a amarra do YouTube. Fala discurso de ódio. Não é claro. A regra não é clara. A mudança de algoritmo não é clara. Então, qual seria a solução? Se não é uma CPI, talvez não seja o processo, ou esperar uma concorrência. O que seria ideal? Entendeu? Certo. Lembrando que processo judicial é a opção que nós temos hoje para resolver o teu caso, não o problema do YouTube no geral da censura. Teve até pessoas que me falaram, mas justiça, o processo é Estado também. Vai estar... Sim, mas para resolver o teu caso, porque é o que temos para hoje. Tá? Você perde ou você ganha, e o regulamento do YouTube é a mesma coisa, a direção é a mesma, não vai mudar em nada se você ganhar ou perder o processo. Então, parece que ficou entendido em relação à CPI, que pode, né, cair aí numa amarra pior de censura posteriormente, e o que vamos fazer, né, já que não tem outra opção, seria a livre concorrência, sim. Porém,
tem que ter a participação da massa. Por exemplo, se amanhã eu, a Tatê, o Enzo, você mesmo, Jocineia, a Camila, todo mundo, Nando Moura, vamos passar a investir numa outra plataforma, e a galera tem que ir. Só que hoje acontece de muito chamar, as pessoas não vão, porque as pessoas estão gostando do YouTube, do layout, já sabem onde clica. E uma plataforma diferente, se você vê uma corzinha diferente, você já acha que é um botão que vai te levar para o espaço sideral, mas é a mesma coisa, é um botão de inscrição, só que está escrito seguir, em vez de inscrever. Então as pessoas têm medo dessas mudanças. Mas seria essa ideia de você observar concorrência, oportunidades, né? Tem outras plataformas, só que tentaram até peitar o YouTube mudando o layout parecido, mas não conseguiram ainda peitar de frente. Eu acho que ainda temos um caminho grande para trilhar isso. Agora é possível que a gente possa cansar o YouTube também em relação a esses flag amarelo, que a gente fica desesperado, querendo que o Estado resolva a situação. Por exemplo, o meu canal voltou a ser monetizado, não precisei processar, não precisei erguer a voz para instaurar a CPI, da lava-toga, né? A CPI do YouTube. Mas você mudou alguma coisa? Não mudei nada. Análise. Nada. Ou seja, o YouTube percebeu que está desmonetizando um, outro lá, estão perdendo a receita. E botou tudo de volta. E eu acho que esse é o caminho, né? Você tem que cansar. Mas o problema é que o YouTube não é claro. Entendeu? Esse que é o problema. Você abre uma reclamação, depois volta verde. Esse é o problema. A gente não confia no Estado, a gente não confia na Justiça, mas tem que confiar no YouTube. E a gente tem que fazer aquela ginástica. Tira a tag, coloca tag, thumb, etc. Usar termos diferentes, entendeu? Então, a minha reclamação é o seguinte. A regra do YouTube não é clara. Por isso que o chefe Alexandre e outras pessoas tiveram essa ideia, essa CPI do YouTube. Porque eu penso que o Estado tem como objetivo proteger um bem maior que a liberdade de expressão, mas cai na armadilha que, infelizmente, poucos deputados, né, saberiam o que é ser um youtuber, o que seria interessante a liberdade de expressão também. Apesar que eu ainda acredito nessa ideia, porque tem que ter uma coisa maior do que um monopólio YouTube, entendeu? Tem que ter uma coisa acima das empresas. Não chega uma empresa aqui hoje, faz o que quiser, não só na relação à liberdade de expressão, mas no mercado de trabalho, na educação, enfim, tem que ter algo acima regular. É a minha opinião. Não, beleza. Olha, se as regras do YouTube não são claras e parece que estão perseguindo a gente, imagine as regras do Estado. Imagine as regras, né, daqueles que vão construir o regulamento para o YouTube. Aí, pode ser que sejam até claras demais aí. Já era, não posso mais participar. Tá? Então, o YouTube não é um monopólio. Parece ser um monopólio porque falta concorrência. A solução é essa, Jocineia, concorrência. Temos que encontrar, eu ainda não sei, mas temos que encontrar como ter uma concorrência forte, tem que ter empresário, tem que ter gente aí disposta a investir milhões ou talvez bilhões, porque tudo que começou, o próprio petróleo nos Estados Unidos, foi difícil derrubar o monopólio eficiente, ou seja, que você não proíbe um ou outro cara de abrir uma empresa para petróleo. Meu Deus do céu, eu estou falando petróleo. Falar mal da Petrobras, talvez. Então é o mesmo processo que nós estamos tendo, né? Quando qualquer coisa surge aí. O cara que inventou, né, que inventar qualquer coisa aí, eu inventei um disco voador, né, para poder viajar. O cara vai ficar milionário, ninguém vai chegar para concorrer com ele hoje, até descobrir, né, e ter a estrutura financeira para pegar o material, mas pode ser que daqui a 5, 10, 15 anos já tenha uma concorrência forte. Todo começo é assim, tem um monopólio que se chama eficiente e não coercivo. É o caso do Google e YouTube. Pessoal, agradeço muito vocês dois, Bruno Johnson, valeu, muito obrigado por ter vindo lá do Rio de Janeiro para participar aqui do evento. Misael veio de Campinas também, o pessoal prestigiou bastante aqui. E nós vamos passar para o painel que vai contar com o Enzo e com o Rodrigo Ferrari do canal Platino. Fica ligado aí. Valeu, abraço. Obrigado, gente.